paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Livro de Eclesiastes, no capítulo 12, e o versículo 1 vai dizer assim: Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e você venha dizer, não tive nenhum contentamento nele. Ou seja, o nosso amigo, o grande sábio, rei Salomão, escreveu este livro. Percebe que, ao escrever esse livro, ele já estava um pouco mais velho, né? Por que dá a entender que ele era mais velho? Porque ele fala muita coisa como se ele estivesse olhando para trás, como se ele olhasse todas as obras que ele tinha feito. E ele começa o texto dizendo: vaidade, tudo é vaidade, né? O que podemos entender com isso? Podemos entender que na sua mocidade, ele passou a maior parte da sua vida, quando jovem, da sua adolescência, sendo treinado e estudando, para ser um grande rei, para ser um grande líder. Quando seu pai Davi lutava as suas batalhas, ele ficava focado nos estudos, porque estava sendo preparado para ser um rei, pois já tinha a promessa de Deus que ele iria sentar no trono. Já havia essa promessa, já havia esse chamado para ele ser o novo rei, ser o sucessor do seu pai, o rei Davi. Embora agora sabemos da história e vemos que quando Deus aparece para ele, Deus pergunta o que ele queria, o que ele queria naquele momento do seu primeiro ano de reinado. O que ele pede a Deus, ele simplesmente diz: Senhor, eu quero sabedoria para poder governar esse teu tão grande povo. Olha que legal. Por isso que no livro de Eclesiastes, ele escreve que devemos buscar a sabedoria como se busca a prata e o ouro, né? Então percebe que a sabedoria ela é algo assim muito interessante, melhor do que a prata e o ouro, porque com a sabedoria você consegue adquirir a prata e o ouro, né? Percebe que se ele tivesse pedido a prata e o ouro primeiro, ele teria riquezas, mas não teria sabedoria para lidar com aquilo tudo. Porém, ele pediu sabedoria para poder adquirir a prata e o ouro. Ou seja, percebe que o reino mais rico e poderoso da história foi o reino de Salomão. Mas percebe que ele começa agora, já com a sua idade avançada, ele começa a olhar os seus feitos, começa a olhar as obras que foram feitas com suas mãos. Ele começa a ver que a sua sabedoria era tão grande que ele construiu um império poderoso. Porque ele já, no reinado de Salomão, não tinha guerras, porque Davi já tinha lutado as suas guerras. Então ele estava vivendo um período de paz, um período que houve muita bonança. Por quê? Porque ele era sábio. Porém, a sua sabedoria, muitas das vezes ele usou a sua sabedoria para fazer aquilo que era errado diante dos olhos do Senhor, Ele começou a pecar, ele começou a se envolver, com mulheres de outros reinos, começou a se envolver com outras pessoas, se afastando e se apostatando da fé, mas quando ele chega na sua idade avançada, ele olha para trás e começa a dizer: vaidade, tudo é vaidade. Ele começa a dizer: que proveito tem o homem debaixo do sol, porque um dia vem, o outro dia vai, O sol ele nasce e morre em outro lugar, e de repente no outro dia ele nasce no mesmo lugar. Ou seja, ele diz um conselho no final do livro muito interessante, que é: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer que agora ele tinha a experiência, ele já estava velho, não tinha mais força para poder fazer a obra de Deus, não tinha mais força para poder fazer aquilo que era para ele ter feito. Por isso que ele diz para os jovens: ei jovem, você lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem esses maus dias, antes que cheguem os maus dias em que você não vai conseguir
né, evangelizar, você não vai conseguir pregar, você não vai ter mais aquela mesma força, aquela mesma desejo de poder pregar. Então o Senhor está dizendo para nós neste momento, para você lembrar do teu Criador, para você focar na palavra, para você orar mais, para você dizer mais de Jesus para os seus amigos, porque vai chegar um dia, haverá um dia em que esse dia não haverá mais. E quando você tiver a experiência, né, você vai entender que tudo que você fez valeu a pena. Sabe por quê? Porque muitas das vezes quando estamos na adolescência, quando somos jovens, somos fortes, estamos com todo o gás, né, queremos fazer tantas coisas, né, que nos agrada, queremos fazer coisas que agradam o nosso ego, o nosso corpo, né, queremos fazer tantas maravilhas e esquecemos da parte mais importante, que é adorar a Deus sobre todas as coisas, que é fazer a vontade do nosso Deus, né? Não que seja errado você se divertir, você tem que se divertir, mas busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e demais coisas vos serão acrescentadas. Então percebe que quando nós focamos no Senhor, muitas coisas maravilhosas são acrescentadas na nossa vida. Então vale a pena você perder, né, algumas atividades, né, quando está jovem, para você ganhar lá na frente. Porque Salomão, ele perdeu enquanto ele era jovem, e quando ele era velho ele queria fazer, mas a sua idade estava avançada, não tinha mais força, os seus olhos já estavam escurecendo. Então, meu amigo, foque na palavra, foque no Senhor. Não espere os maus dias chegar para que você, para você querer fazer alguma coisa. Não espere o tempo passar. Não espere o tempo passar. O tempo é agora, é nesse momento. Então faça enquanto é tempo. Percebe que existem várias pessoas que já estão com a idade avançada e que ainda estão fazendo, que ainda estão lutando para fazer a obra do Senhor. E você muitas das vezes tem a força e não quer fazer. Aí quando você chegar naqueles dias que está fraco, sem força, você vai querer fazer, mas as suas forças não vai te ajudar muito, porque já vai estar fraco, né? Porque o nosso corpo, né, chega um certo período que nós sabemos que ele não aguenta mais fazer as mesmas atividades que fazemos hoje. Ele não consegue fazer, por mais que o nosso espírito está forte, por mais que o nosso espírito ainda vai estar de jovem, né? Mas a nossa carne, ela é fraca. Amém? Então lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Amém? Que o Senhor possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. A paz do Senhor Jesus.